Que a paz do Senhor esteja conosco, agora e sempre. E que nós possamos ser instrumentos, ferramentas afiadas da seara do Cristo. Que nós possamos absorver toda essa energia que impregna esse ambiente, esses bálsamos salutares, esses fluidos benfazejos. Não tem nenhum espaço vazio aqui. Está completo, repleto. Porque a espiritualidade chega muito antes que nós. Quando nós colocamos o pé lá no portão, nós já começamos a respirar essa paz, esses bálsamos salutares. Então que nós não sejamos egoístas, de reter conosco tudo isso. Porque tem muitos irmãos que não puderam estar nesta noite. Cada um tem o seu problema. Então, tem outros também que nem conhecem a casa do Pai. Então, que nós possamos absorver toda essa energia e, quando nós sairmos, que nós possamos levá-la conosco. De repente, ali na rua, ou nessa, ou na outra, pelos caminhos que nos conduzirão ao nosso lar, nós encontraremos pessoas indo e vindo. Muito provavelmente não as conheçamos. Mas elas, com toda certeza, são nossos irmãos. E, muito provavelmente, elas tenham problemas. Porque todos nós temos problemas. Afinal de contas, este é um planeta de expiação e provas. Só que nós temos uma diferença. Nós sabemos onde buscar as forças necessárias da superação. Nós sabemos que a nossa sintonia com a espiritualidade, com Jesus, com o Pai, permite que tenhamos as forças necessárias para superar os obstáculos que possam surgir durante o nosso caminhar. E esses irmãos que desconhecem ainda o lugar da luz, muito provavelmente, ao transitar, eles nem saibam qual o caminho a tomar. Eles não sabem se vão para a direita, se vão para a esquerda. Eles não sabem como buscar a ajuda, o lenitivo. E nós sabemos. E nós temos o lenitivo. Nós temos a força. Porque aqui nós estamos nos embebedando neste fluido que preenche esse ambiente. Nos tornamos fortes. E então, quando os encontrarmos, e não é difícil fazer isso, que direcionemos o nosso pensamento até eles, independente de os conhecermos. Pedindo ao Pai que os ilumine, que lhes dê força, coragem, discernimento, que eles sejam intuídos a pegar o melhor caminho. Isto não é difícil de ser feito. E nós podemos, com este gesto de amor, mudar o dia do nosso semelhante. Mas muito mais do que isso, podemos mudar até a vida dele. E é tão simples, tão fácil. Às vezes, não nos damos conta do quanto somos poderosos. E se nós conseguimos mudar a vida do nosso semelhante, será que alguém duvida de que nós podemos mudar a nossa vida através da mudança de pensamento ou da utilização do nosso pensamento, direcionando-o para as coisas do amor, para as coisas do bem? Compreendendo
que somos a obra-prima do Pai. Compreendendo que Ele está à nossa disposição diuturnamente. Ele não nos abandona. Muitas vezes nós nos afastamos, mas compreendendo que Ele está do nosso lado, será que dá para temer qualquer adversidade que venha a surgir no nosso caminho? Certamente que não, porque temer as adversidades, os problemas, os desafios da vida, significa não confiar nele, não ter fé. E será que não dá para confiar em alguém que vive nos presenteando a todos os instantes, em todos os momentos? Neste alguém que, para que nós possamos fazer os acertos que temos necessidade de fazer, nos permite habitar este planeta de expiação e provas. Sim, é um planeta de expiação e provas, mas se não soubéssemos disso, seria difícil até acreditar. Como um planeta de expiação e provas, com todas essas belezas naturais, com tudo isso que Ele nos oferece, será que dá para confiar em alguém que numa situação dessa, nossa, em que estamos aqui para fazer os acertos de erros cometidos, Ele nos propicia viver em família, e num lugar tão lindo como esse? Não, não dá para não confiar. E confiando, nós podemos tudo. Nós somos os maiores médicos, aqueles médicos que nós vivemos ansiosamente procurando para resolver os problemas que nós mesmos criamos, muitas vezes a peso de ouro. Se o maior médico somos nós mesmos, se nós acreditarmos, se nós confiarmos, se nós tivermos fé. Porque fé não é para se ter na hora que tudo conspira a favor. Não. Nessa hora nós não precisamos de fé. Está tudo fluindo bem. Nós precisamos de ter fé justamente nos momentos de dificuldade, nos momentos que parece que não tem saída. Mas nesses momentos em que nós deveríamos segurar nessa mão que está aqui, o que nós fazemos? Esmorecemos. E esmorecendo, não enfrentando, nós damos força para que a negatividade tome conta de nós, e, consequentemente, vamos ficando mais frágeis ainda. Não. Compreendamos que o Pai nos criou para sermos felizes. E nós vamos ser felizes. Nada nos deterá, nada. Para isso, precisamos confiar, acreditar. O Pai nos deu a vida, mas Ele não deu a vida, que é um presente extraordinário, para que soframos. O Pai vive nos dando presentes. E o Pai nos deu um presente maravilhoso. A liberdade. A liberdade. A vida sem liberdade não é vida, nada vale, nada tem sentido. Agora, precisamos compreender
o que devemos fazer com esta liberdade. Esta liberdade é para nos locupletarmos dos dons que eventualmente possuamos, da inteligência desenvolvida, da cultura adquirida, de uma posição social, utilizando-a para nos locupletarmos apenas para satisfazer o nosso egoísmo, ou para nos despindo de tudo isso, nos tornarmos realmente ferramentas da seara do Cristo e procurar estender a mão e levar, por menos que tenhamos, levar a ajuda para aqueles outros filhos do Pai que são nossos irmãos. Muitas vezes reclamamos e lamentamos, chegamos até a blasfemar contra o Pai, e nos esquecemos de ver o quanto temos de maravilhoso em nossa vida. Nos lembramos de uma simples dor de cabeça, mas nos esquecemos do lar abençoado. Nos queixamos da perda de um emprego, mas nos esquecemos, naquele momento difícil, de confiar que outra porta se abrirá, porque ela sempre se abrirá. O Pai está no comando. E um outro presente maravilhoso que o Pai nos deu, e que depende de nós saber utilizá-lo, para que nós possamos fazer a nossa vida, não a vida deste momento, mas sim a nossa vida eterna, que é feita de várias etapas. E esse presente maravilhoso que o Pai nos deu é a reencarnação. É um presente extraordinário que o Pai nos deu, porque esse presente maravilhoso que Ele nos deu nos permite, mesmo utilizando aquela liberdade que Ele nos deu antes, de forma equivocada, utilizando a liberdade de forma errada, fazendo a opção pela porta larga, porque é muito mais fácil transitar por ela. Mas, muitas vezes, aquilo que alcançamos ao passar pela porta larga são os prazeres momentâneos, são prazeres que, de repente, cessam. E a felicidade que a gente busca, a felicidade que está intrínseca dentro de cada um de nós, não é interrupta. A felicidade que o Pai nos promete, a felicidade que nós temos condição de conquistar, não sofre percalços. A felicidade que Ele nos promete não tem hiatos de sofrimento e de tristeza, mas sabedores de que nós utilizaríamos essa liberdade dada, ingressando pela porta larga, Ele nos presenteia com a reencarnação, porque a reencarnação nos possibilita sanar essas falhas, esses erros cometidos. E nós precisamos compreendê-la. A doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para se transformar numa realidade. O estado das almas depois da morte, que era um sistema, passa a ser resultado de observação.
Abre-se as cortinas. O mundo espiritual se apresenta dentro de sua plenitude prática. E quem disse isso? Não sou eu. Quem disse isso foi Allan Kardec, o codificador dessa doutrina consoladora. Está lá no livro Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 2, textualmente isso. E a vida futura, a doutrina espírita, realmente, ela nos mostra a vida futura na realidade, na sua realidade. Hoje nós temos o entendimento, hoje nós não temos mais aquela perspectiva de que aqueles que são bons caminham para um lado e ficam ali apenas e simplesmente prostrados à frente do bom velhinho. E aqueles que erram simplesmente são deslocados para um lugar onde ficarão eternamente sofrendo. Isto não é possível, porque Deus é amor. E se Deus é amor, jamais Ele permitiria que um filho seu ficasse preso sem chance de se redimir. Entra a reencarnação, esse presente. Porque aqueles que erraram voltarão. Eles apenas e simplesmente ficarão um período lá na erraticidade, onde farão uma reflexão acerca da sua conduta aqui. Depois dessa reflexão, a misericórdia do Pai se faz e ele recomeça do lugar onde parou aquele avanço, porque o progresso é o nosso destino. Todos nós chegaremos ao lugar que Ele nos reserva. Então não tem mais aquela ideia de que aqueles pecadores, entre aspas, aqueles que erraram, e errar é normal no estágio em que nos encontramos, e ficar num lugar lá, preso para todo sempre. E também que vantagem teríamos se conseguíssemos, porque creio eu ser praticamente impossível, atingirmos a perfeição para podermos estarmos ao lado do Pai em uma única existência. Mas se assim fora, se conseguíssemos, será que seria um presente ficar prostrado, parado? Certamente que não. Então o Pai, a doutrina espírita transforma realmente essa perspectiva do futuro. Chico Xavier, nosso irmão, ele chegou a dizer que, com todo respeito às demais religiões, sem a reencarnação, ele não encontra explicação justificativa para a existência de Deus. Eu também não. Não é possível, sem a reencarnação, nós encontrarmos justificativa para a existência de Deus, porque Deus é amor, Deus é bondade. E como nós poderíamos conceber que Deus é amor e Deus é bondade, se não houvesse a reencarnação? Porque qualquer um de nós aqui conhece pessoas que nascem com defeitos físicos, que os acompanham até o final desta vida. E como Deus é bondoso, como Deus é amor, se permite que nós nasçamos sem defeitos, e o nosso irmão com defeito para toda a vida, se não houvesse reencarnação.
Como nós conseguiríamos conceber que um irmãozinho nasce na periferia de uma cidade grande, passando por dificuldades enormes, enquanto outros nascem em berços de ouro, sem nada terem feito para isso? Como entender Deus? Como entender Deus bondoso e Deus amor diante disso? Não, sem a reencarnação, realmente não existe possibilidade de existir o Deus que nós sabemos existir, que é amor. Então, na reencarnação, nós encontramos resposta para todos os questionamentos. A reencarnação é, sem dúvida, a chave para o entendimento da vida, porque sem ela, a existência humana contraria a razão e o bom senso. Todas as coisas que a gente vê, muitas delas no dia a dia, vão contra o bom senso que nos faz entender a justiça divina. A grande maioria delas, faria com que a gente se revoltasse contra o Criador. Mesmo que você tivesse tudo, o fato de outro não ter, já não iria permitir que nós pensássemos em alguém superior e bom. Então, sem ela, toda a existência humana se colocaria no mais absoluto naufrágio da intelectualidade. Porque, por mais que a pessoa desenvolvesse a sua inteligência, ela não conseguiria encontrar uma razão para a maioria das coisas. Então, se uma pessoa com inteligência desenvolvidíssima ficaria sem resposta, nós podemos afirmar que toda a humanidade ficaria num autêntico naufrágio intelectual, porque não saberia como lidar com as coisas que acontecem na vida. Vejam a importância da reencarnação. Muitas pessoas, elas dividem opinião acerca de muitas coisas. Uma pessoa tem opinião sobre uma coisa, o outro tem outra. Mas acerca da reencarnação, só existe realmente dois grupos. Aqueles que acreditam na reencarnação e aqueles que vão acreditar. Porque não tem como você ver as consequências da vida sem ela. Não tem como. As diferenças socioculturais que a gente vê. Né? A gente vê pessoas milionárias e pessoas ruins. Pessoas milionárias, mas pessoas ruins. Pessoas que não estendem a mão para ninguém. E como explicar, então, que essa pessoa, sendo ruim, tendo dinheiro, tendo tudo, não ajuda o outro, e Deus é bondoso? Não dá. Então, o que vai acontecer é que essa pessoa que tem todas as condições de estender a mão e não faz isso, ela está perdendo a oportunidade maravilhosa, porque é uma missão a riqueza. É uma oportunidade que você tem de avançar muito, de ganhar bônus enormes, porque você tem a riqueza e com a riqueza você diminui a diferença entre os seres humanos. Se você não faz isso, você vai chegar no fim da caminhada e não vai acrescentar nada. Vai voltar tendo perdido todo aquele tempo. Tudo isso. Ao mesmo tempo, nós vemos pessoas em situação difícil, pessoas que não têm nada praticamente, mas que vivem praticando a caridade de como lhe é possível. Só que essas pessoas vão chegar no final da vida e elas vão ter o seu prêmio. Se bem que elas já têm o prêmio aqui, porque elas vivem em paz. E a paz é um grande presente.
Porque de nada adianta você ter um monte de coisas se você não tem a paz, a tranquilidade, aquele sono reparador. E essas pessoas que não têm muita condição, que praticamente passam dificuldades, mas que são pessoas caridosas, pessoas que o pouco que têm dividem com seus irmãos, elas vivem bem, vivem em paz. Não tem coisa melhor do que isso. É melhor comer um prato de arroz e feijão com a consciência tranquila do que ficar comendo caviar, eu nem sei como é, mas tudo bem. Ficar comendo caviar e sabendo que você prejudicou o seu semelhante. Nós passamos no nosso país momentos dificílimos, onde irmãos, infelizmente, que ainda não têm a luz do discernimento espiritual, porque a gente só concebe que alguém faça alguma coisa prejudicando o outro se não tiver. E nós vemos irmãos aí prejudicando o país de forma geral, não compreendendo que aquilo que eles acumulam, na verdade, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Aquilo se transforma simplesmente num monte de papel empilhado. Porque as nossas necessidades, elas são preenchidas com muito pouco. E o que nós deveríamos fazer, porque essas pessoas são inteligentes, sem dúvida são. Elas deveriam aproveitar a inteligência desenvolvida que têm para avançar nesta encarnação, chegar na outra muito melhores. Porque elas poderiam transformar toda essa conquista material em uma conquista espiritual. Porque quando você usa a sua inteligência para adquirir valores, consegue, e você usa o necessário, e a outra parte você utiliza para diminuir a diferença entre os povos, você está cumprindo aquilo que o Pai espera de você. E então ele transforma as coisas materiais numa conquista espiritual, que vai lhe permitir avançar. E infelizmente esses irmãos não estão aproveitando a encarnação deles. Nos compete orar por eles. Eu vejo às vezes comentários desairosos. Não é assim. Porque nós também erramos. Nós erramos tanto. E o Pai nos perdoa constantemente. Então não fiquemos felizes com o sofrimento desses irmãos, porque uma pessoa que tem todos esses bens e de repente perde tudo, e se vê numa cadeia, ali, ele poderia estar lá dentro no melhor sofá, com a melhor televisão, comendo do bom e do melhor, mas só o fato dele não ter a liberdade, pronto, imaginem o sofrimento. E nós não queremos o sofrimento do nosso semelhante. Nós queremos sim que a espiritualidade jorre por sobre eles, à luz do entendimento, do discernimento, da compreensão. Que eles possam entender o mal que estão causando a todos, sim, mas principalmente a si próprios. E se nós tivermos pensamentos negativos contra eles, vamos arcar com esses pensamentos. Porque o Pai é amor. E Ele nos criou para o amor. Não atiremos a pedra. Sanemos as nossas falhas. O erro deles compete a eles saná-los. E eles irão sanar. Que seja à custa de menos sacrifício. De menos do que eles fizeram com os outros. É assim que nós devemos pensar. Porque é para isso que nós fomos criados. E é para isso que essa encarnação nos é oferecida. Eu sei que é difícil. É muito difícil fazer isso. Da mesma forma como é difícil perdoar. No entanto, a gente vive pedindo a Deus para nos perdoar constantemente.
um peso e duas medidas. Não. Nós temos que aprender a perdoar dentro do possível. Dentro do possível. Porque nós não vamos conseguir virar santos nesta encarnação. Mas nós devemos aproveitar o máximo que nos for possível. Aproveitar o máximo. Eu sempre falo que não dá para seguir, acho que na última vez eu falei isso, mas eu falo, isso que eu vou falar agora, eu acho fundamental que a gente tenha esse entendimento. Não dá para seguir o Evangelho de luz na plenitude. Não dá. No estágio evolutivo em que nos encontramos, não dá. Não é possível. E aí você se cobra e começa a reclamar de si mesmo, dizendo que não é um bom filho do Pai. Você começa a achar que é uma pessoa ruim, você começa a não se amar porque não faz, porque não segue o Evangelho na sua plenitude. Não se cobre por isto, porque isto não é possível ainda. Nós estamos subindo a escada. Esse planeta é um planeta de expiação e provas, como eu disse, e esses problemas, essas dificuldades que nós temos forças, eu falei, para superar, e da superação de cada um, é como se nós fôssemos, assim, uma olaria, se nós estivéssemos construindo um tijolinho em cada uma dessas superações, e a gente vai utilizando esse tijolinho, e vai construindo a escada de Jacó. Sabe, a gente vai, cada coisa que você supera na vida, cada dificuldade, você vai colocando um tijolinho nessa escada e vai subindo. Mas não dá para você construir essa escada de uma vez. Porque o Evangelho de Luz, esse manual de conduta maravilhoso que nosso irmão maior nos trouxe, ele é o manual para chegar à felicidade plena. E a felicidade plena não é aqui. A felicidade plena está lá, nos mundos felizes. Mas ele é o manual completo para a gente chegar lá. Quando você fizer tudo que está lá, você não está mais aqui. Você está lá. Então compreenda isso. Não sofra pelos seus erros, pelas suas falhas. Todos nós erramos. O que nós precisamos é buscar constantemente avançar um pouquinho, colocar o Evangelho um pouquinho a cada dia. Você não colocou hoje porque não deu? Coloca amanhã. Por isso que tem a reencarnação, senão não precisava dela. Para que a reencarnação? Se a gente conseguisse colocar todo o Evangelho de luz dentro de nós e na prática, não precisava reencarnação. A gente colocava tudo e puf, ia para lá. Mas não é assim. Nós sabemos que tem os mundos primitivos, que tem o planeta de expiação e provas, que nós estamos no finalzinho. Tem os mundos de regeneração, tem os mundos felizes, e tem os mundos celestes. Então, veja bem, nós vamos caminhar por esses mundos. Compreenda isso. Se ame, mesmo errando eventualmente. Tudo bem. Procure só, para ficar mais leve a caminhada. Mas também é difícil. Procure não reincidir nos erros. Porque quando você erra, primeira vez, você não sabe que é erro. Então, você não vai ser cobrado por isso. Quando você erra sem saber, o Pai não cobra. Quando você erra sabendo, sim. Então, procura evitar de reincidir. Mas também isso é difícil. Vai reincidir? Vai. Então, procure reincidir
menos vezes. É assim. A gente tem que viver dentro de um quadro lógico. O Espiritismo nos cobra, mas ao mesmo tempo é uma doutrina consoladora ao extremo. E às vezes a gente não entende isso. Se você não se amar, você não vai poder amar ninguém. Quando você se fecha pelos erros cometidos, você fala, nossa, eu sou tão ruim, mas tão ruim. Você começa a não gostar de você. E você vai gostar do outro? Como? Então, seja realista. Procure a cada dia colocar um pouquinho do Evangelho dentro de você. É possível, isso é possível. Para isso, para ser melhor um pouquinho a cada dia, ou então pula 2 que não conseguiu, melhora no 3º, isso é possível, isso não é mágica. Mas pelo menos a gente não vai ser utópico, a gente vai ser realista. Vai falar, não, é assim que funciona, porque o Pai é amor, Ele nos dá todas as condições para que a gente avance. Tanto nos dá todas as condições, que Ele permite a reencarnação no mesmo planeta. Alguns até se questionam, falam, poxa vida, por que o espírito não reencarna? Aqui, depois ali, lá e lá. Não, porque isto não seria possível. Nós não estamos no mesmo ponto. E ninguém avança da mesma forma. Ninguém avança da mesma forma. Então, aqui no planeta Terra, nós estamos aqui, mas nós estamos no mesmo planeta, mas cada um no seu ponto. Cada um está no seu ponto. Então, tem alguns que estão no limiar da regeneração, enquanto outros vão perder o trem. Vão perder o trem, mas faz parte. Mas o trem passa de novo. Aí é que está o segredo de tudo, do amor infinito do Pai. Esse trem é um circular, ele vive passando. Perdeu agora, você pega depois. É lógico que nós temos que fazer o possível para pegá-lo o quanto antes. Porque esse planeta que está chegando aí, esse mundo que está chegando de regeneração, é isso aqui, ó. Esse lugar que nós estamos agora, é um mini mundo de regeneração. Porque aqui, olha, todo mundo erra. Todo mundo erra. Eu falo isso sem medo de errar. Porque eu erro, você erra, todos nós erramos. E é o lugar para errar. Mas, aqui dentro, todo mundo está voltado para o bem. Aqui dentro, se um levantar e sem querer pisar no pé do outro, aquele que teve o pé pisado, não espera nem que o outro peça desculpa, fala, não, tudo bem. O clima é de amor. Então, esse é um mundo de regeneração, porque as pessoas não são perfeitas. Elas continuam errando. Mas elas estão rapidamente perdoando. Elas estão com pensamentos bons. Elas estão formando uma família unida. E é isso que é o planeta de regeneração. O planeta de regeneração não é uma maravilha. Maravilhas muito celestes. Mas o planeta de regeneração é um lugar onde as pessoas continuarão errando, assim, menos, porque aqui, quem está aqui, erra muito menos do que aqueles que não frequentam casas do Pai. Não importa qual religião. Qualquer religião, onde estiver um grupo, eles erram menos do que aqueles que não frequentam. E lá no planeta de regeneração, as pessoas continuarão errando, pedirão desculpas, o clima de amor estará ali presente,
e a facilidade de caminharem mais céleres para o planeta, para os mundos felizes, é muito maior. Então, consequentemente, nós que estamos aqui, a possibilidade nossa de ir para o mundo de regeneração é muito maior. Ficamos felizes com isso, não ficamos? Olha que bom. Mas nós fizemos por merecer isso. Nós poderíamos estar em casa, vendo o noticiário da TV. E nós estamos aqui, exercitando a paciência. Porque para ficar me ouvindo aqui, tem que ter paciência. E a paciência é uma coisa difícil, né? Nossa, como é difícil ter paciência. Principalmente com os mais velhos. E isso é triste. É triste porque, quando eles eram jovens, e nos norteavam o caminho, nos ensinavam, né? Pegavam a nossa mão. Ali a gente tinha paciência com eles. E eles tinham paciência conosco. E agora nós não temos paciência com eles. É uma coisa para pensar. É que esta é uma caridade maravilhosa. A caridade da paciência, de ouvi-los. Eles têm tanto a falar, mesmo que sejam as mesmas coisas de sempre. Não importa. Eles têm muito a falar, porque quando eles pararem de falar, a tristeza vai nos envolver. Ouça o máximo que puder. E também fale, porque eles gostam de ouvir. Estão ansiosos para nos ouvir, mas a gente não tem tempo para falar. Mas se a gente não fala muito e não ouve muito, dá um abraço. Chega em casa e dá um abraço. E fala, eu te amo. Nossa, que caridade maravilhosa. Eu te amo. E se a gente for fazer uma retrospectiva, quão pouco a gente usa esse termo, eu te amo. Às vezes nem para a esposa a gente fala isso. Para o irmão, para aquela filha que dá trabalho. E é o eu te amo para ela que dá trabalho, que é a solução. Não é ficar cobrando os erros dela. É levando amor, carinho, compreensão. É isso que vai mudá-la. E a gente não percebe isso. Então, que nós possamos ter um entendimento desse presente maravilhoso que o Pai nos dá da reencarnação. Que a gente possa aproveitar a cada dia, a cada instante, de amar mais, visitar mais. Quantas vezes a gente esquece das pessoas? Às vezes o parente mora tão perto e a gente não visita. Às vezes a gente não tem nada para fazer e vai dormir num belo domingo. E poderia visitar um asilo lá, conhecer as pessoas, levar a energia maravilhosa, a energia fundamental para a vida deles, que estão lá, sozinhos muitas vezes, que ele vai fazer um bem danado para eles. E para nós, hein? Estou falando com os senhores isso, mas a cobrança maior é comigo mesmo, porque eu estou escutando primeiro. E eu também nem sempre faço. Mas, por isso que devemos falar, da mesma forma como a reencarnação acontece, como eu falei, uma atrás da outra, também a gente precisa fazer uma reciclagem constante, falar as coisas que nós sabemos, porque com certeza os senhores, de tudo que eu falei hoje, já ouviram pelo menos umas 50 vezes. Eu não falei nada novo. Eu apenas e simplesmente estou relembrando coisa que nós sabemos. É só isso que eu estou fazendo. E relembrar, tem um ditado que diz que relembrar é viver novamente. Então, quando a gente relembra, de repente, a gente fala, bom,
Faz tempo mesmo que eu não faço determinadas coisas. Vou começar a fazer. E isso vai revitalizar essa nossa encarnação. Esse presente maravilhoso do Pai. Que Ele nos ilumine. Que nós tenhamos o discernimento, a compreensão, o entendimento. E que nesta noite nós possamos receber aqui na casa da Fraternidade Irmã Maria, essa casa maravilhosa que eu falo que é a minha segunda casa, que desde quando comecei a fazer palestra, logo no início eu vim aqui, e aqui eu me sinto em casa, me sinto muito bem, que nessa noite, quando nós adentrarmos as câmaras de passe, que nós possamos receber tudo aquilo que for melhor para nós, porque nós não sabemos nem pedir, né? Que nem a Tânia falou, nem pedir nós sabemos. Nós não enxergamos também, chegamos tão pouco, até a parede, depois não enxerga mais. Então vamos entregar ao Pai os nossos pedidos, para que Ele possa nos oferecer, através da espiritualidade amiga, aquilo que nós estivermos precisando, para que a gente não peça errado, ou então fique esperando algo que não seja útil. Que o Pai possa, então, que a espiritualidade possa jorrar por sobre nós tudo aquilo que for bom para nós. E que nós possamos, então, ao sair, levar junto conosco, nesse caminho tranquilo e seguro que vamos ter. E ainda mais, com o ar puro, com a bênção da chuva, que dissipou os miasmas que estavam aí. Nesse caminho tranquilo, nesse oxigênio puro, que nós possamos levar junto conosco toda essa energia desse ambiente, esses fluidos benfazejos, esses bálsamos salutares, e que nós possamos, ao chegar em casa, dar um abraço carinhoso naqueles que lá ficaram, nesse abraço, passar tudo isso que recebemos nesta noite, que o Pai nos permita um sono reparador. Mas, durante esse sono, que nós possamos acordar alguns instantes, para ver a obra-prima que somos nós. Que nós possamos fazer uma introspecção a esse corpo material. Ver essa máquina perfeita funcionando. Centro de forças interagindo, células, o sangue circulando. Essa máquina maravilhosa que nenhuma indústria, por mais poderosa que seja, conseguiu fazer. Que nenhum cientista conseguiu, nem pensar. Que nós possamos vê-la funcionando para gerar a vida. E que nós possamos fazer desta vida uma vida de amor ao próximo. Porque se assim fizermos, nós estaremos fazendo a felicidade dele. A nossa felicidade. Mas acima de tudo, a felicidade daquele que nos criou para sermos felizes. E seremos. Não tenham dúvida disso. Duvidar é não ter fé. Quanto aos problemas que temos hoje, não se preocupem. Quantas vezes, nesta vida, tivemos problemas enormes, dificuldades atrozes. Parecia que não tinha saída, parecia que estava tudo acabado. Sofrimento enorme. E onde está isso? À beira do caminho. Porque nós estamos aqui. Os problemas de hoje, o destino deles é rigorosamente igual. Juntar-se àqueles. Porque, reafirmo, nós fomos criados para a felicidade. Para atingi-la, só precisamos de uma coisa: trabalhar. Porque fora do trabalho não tem jeito, nada é possível. Trabalhar constantemente na busca da transformação, mas um pouquinho por dia. Porque se nós conseguirmos
essa transformação, um pouquinho, nós já estaremos sendo o homem novo que Deus espera de nós. Nós não seremos o mesmo homem, seremos melhores, um pouquinho. Se a gente tiver dúvida de como fazer, é só buscar o Evangelho de luz. Ele está aí. A codificação espírita está aí. É só buscar. Utilizando a razão e sabendo que nós não vamos fazer tudo, mas nós podemos fazer um pouquinho por dia. E esse pouquinho por dia vai nos tornar felizes. Que o Pai nos ilumine. E que nós possamos atingir esse objetivo. Que assim seja. Uma boa noite a todos.